Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Maire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática, e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutora em estudos do desenvolvimento e ecologia política. No episódio de hoje, dia 12 de agosto de 2024, vamos conversar sobre como as eleições históricas de 2024 afetam o clima, Antártica e Ártico enfrentando o calor. E vamos discutir como preparar a sua família para eventos extremos. Bom, minha gente, episódio 22, e eu nem digo pra vocês que Lívia Maire está de volta. E aí, Lívia? Uhul, tô aqui. Gente, como é bom estar de volta. Bem, muito bem. Lívia, conta aí pra galera as novidades que vem durante esse mês de agosto e setembro, por favor. Ó, dia 25 a gente vai ter um episódio bafônico aqui, comigo, com a Leila, com a Dani, com a Débora e com a Andrea, que são as convidadas especialíssimas que a gente teve nos últimos 3 episódios do Arquipélago Verde, que a Leila tocou enquanto eu tava saracoteando por aí. Mentira, gente, eu não estava de férias, eu estava saracoteando há muito trabalho, mas enfim. E em setembro a gente vai ter um mês dedicado às eleições, né? Falar sobre isso que é bem importante. Inclusive, sem querer, eu trouxe no episódio de hoje esse assunto de forma mais macro, global. E a gente vai ter ouvintes do Arquipélago Verde em cada uma das regiões do país, falando sobre isso, né, dentro da sua região, e a gente vai discutir o que está rolando nas eleições, iniciativas legais de candidatos, candidatas, e como você pode se engajar diretamente em ações de sustentabilidade, indo além do voto. Pronto. E a gente precisa de apoio para 2 regiões, né, Leila? Quais são? 2 regiões estão sem correspondentes. Galera, se você nos escuta e é do sul do Brasil ou da região centro-oeste, deixe um comentário aqui no Spotify ou no seu tocador favorito. Já estamos em todas. Tem muita novidade, gente. Pera. Deixe um comentário pra gente aqui no podcast, qualquer que seja o agregador, ou nas nossas redes sociais, Transições Ecológicas e Ilha Sustentável, ou mande um e-mail para arquipelagoverde@gmail.com.br, porque nós queremos que você seja o nosso correspondente na sua região. Não é um trabalho assim, uma Brastemp de trabalho, o salário não é maravilhoso e tal, mas a sua responsabilidade vai ser contar para os nossos ouvintes o que está acontecendo de mais bacana na sua região, que você acha, né? Nessa área de enfrentamento a mudanças climáticas, enfrentamento à crise colonial, ecologia política, enfim, tudo isso que a gente discute aqui no Arquipélago Verde, e aí cada pessoa vai participar de um episódio. É isso, acho que vai ser super legal. E a gente já tem uma galera no Norte, no Nordeste e no Sudeste confirmadas, participações super especiais, então vai ser muito legal. E aí tem essa novidade, né, que eu já enfiei aqui, que não era a hora, né? Estamos em todos os agregadores agora. Uhul! Então não é mais só no Spotify, a gente precisava dar um jeito nisso. Já vai fazer 1 ano de podcast, a gente só conseguiu dar um jeito agora. Então, gente, é assim, trabalho independente, a gente faz passinho de formiga. Aproveita que você está ouvindo a gente, vai ali nas 5 estrelinhas do Spotify ou do podcast Apple ou de qualquer agregador, do seu agregador favorito, e nos dê 5 estrelinhas, porque isso é muito, muito importante para quem faz conteúdo gratuito e de forma independente aqui na internet, tá bom? Bora para os assuntos que eu trouxe hoje, então. Bom, nos aproximando das eleições no Brasil, né, municipais, blá, 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 eu tenho falado nos episódios passados o quão esse ano é histórico em termos de eleições, né? Estados Unidos estão agora na corrida presidencial, mas também o Reino Unido, inclusive eu estava lá agora em julho, quando teve as eleições. Índia passou por eleições, México, com a eleição, né, de uma líder climática. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Um ótimo desfecho lá no México. O Brasil, que tá quase lá, a Leila dançando aqui.
O Brasil que está quase lá, na corrida presidencial dos municípios, a União Europeia e, claro, a manobra de dissolução do parlamento que antecipou as eleições lá na França. Enfim, ao todo, em 2024, são 50 países passando por um processo eleitoral ao longo desse ano. É um ano em quantidades histórico mesmo, tá, gente? Quando eu falo histórico, é com fundamento. Isso tem impacto direto sobre as questões climáticas para os próximos anos. Imagina, 50 países elegendo líderes que estarão no poder nos próximos anos. Você tem noção do que é isso? Imagina um segundo mandato do suposto ser humano, Trump, com uma agenda pró-poluidora, né, do Make America Great Again. É você, Satanás! O que isso pode significar no país que mais emite gás de efeito estufa do mundo, né? A carta branca que ele tem, provavelmente as petrolíferas, que vão lucrar bastante, ao mesmo tempo que vão poluir pra caramba o planeta, né? Então, diante do processo socioambiental complexo que a gente está vendo hoje, né, uma polarização acentuada, uma ascensão da extrema-direita de forma global e uma disputa, né, dessa polarização e as questões ambientais / climáticas decisivas para a humanidade, é bastante comum a pergunta das pessoas, isso chega muito nas minhas redes sociais, mas aqui também, né, a gente discute muito isso, uma pergunta, como que de forma individual a gente pode, o que nós, né, enquanto indivíduos podemos fazer em prol das questões climáticas, né, e aí obviamente que no Brasil a gente tem uma tradição de dizer que o individual não presta para nada, eu fico puta com isso, porque o individual presta para muita coisa, aliás, ele é base para qualquer tipo de coletivo que nasça. Então, assim, o The Guardian lançou uma pesquisa no início desse ano, tá? Não é tão recente, quer dizer, é recente, né, gente? 8 meses. Fazendo perguntas só para cientistas climáticos do mundo todo, perguntando quais são as ações individuais mais efetivas das questões climáticas. E a primeira ação individual mais eficaz, mais votada por esses cientistas, é votar em líderes com preocupação e promessas climáticas consistentes, pois que justamente a falta de vontade política tem funcionado aí como uma espécie de alça de retroalimentação negativa, lembrando aqui o professor Luiz Marx, para frear os impactos climáticos e produzir políticas de adaptação, mitigação, etc, etc. E qual foi o segundo lugar? Reduzir e cortar voos. Os Estados Unidos, de longe, têm a maior pegada de carbono entre os países ricos nessa questão, né? E é a atividade mais poluente que um indivíduo pode realizar são os voos, né? E é o maior componente dentro dos componentes dos ricos. Esse componente é um componente fortíssimo de alta poluição. Então, não estou falando para você que vai pegar o avião até Recife, curtir o carnaval, e você é classe trabalhadora e viaja a cada 2 anos uma vez. Não tô falando isso, tá, gente? Porque assim, o pessoal aqui, né, deve acontecer o mesmo onde a Leila tá. No final de semana, na sexta-feira, pega um voo para ir nadar ali em Portugal e voltar, tá, gente? É nesse nível. Se você pegar os voos que saem todo dia, por exemplo, da Suíça, que são voos diários, para Portugal, todo dia vai cheio, todo dia volta cheio. A gente tem um acompanhamento tinha no Twitter, né, porque foi censurado o acompanhamento dos voos da Taylor Swift. Voos que duravam, sei lá, 15 minutos, gente. Aquelas Kardashian, essa galera toda passam 5 minutos dentro do avião. Então, é dessa galera que Lívia tá falando também, tá? Comparar a viagem do europeu, do estadunidense com o brasileiro, não dá, né? Não se comparem, gente, com essa galera. Bom, depois dessa questão dos voos, né, vem a questão da carne. Tem nem discussão isso, teve episódios aí inteiros que a gente falou sobre isso. E na sequência veio o aquecimento das casas também, por conta desse aquecimento descomunal no norte global, do quanto se gasta de energia para fazer isso, né? Hoje em dia tem tecnologias que não precisam nem de gás, nem de petróleo, nem de combustível fóssil para fazer isso, né? Tem as bombas de calor, trocador de calor, enfim. E os estados estão retardando bastante a troca dessas tecnologias, né? Tá na hora de tirar o dinheiro do bolso e começar a investir nesse tipo de tecnologia que não vai
ter gasto de combustíveis fósseis para isso, enfim. E daí tudo que a gente vem tratando por aqui ao longo dos episódios também sobre a organização nos territórios, em organizações locais, próxima a você, conta demais nesse momento, principalmente nessa corrida eleitoral do Brasil, né? Parece até desconexo isso que eu falei agora, mas é que a gente estava falando do que é eficaz enquanto indivíduo fazer para combater a questão das mudanças climáticas, né? Então, tudo isso dessa pesquisa do The Guardian, mais o que a gente vem falando aqui dessas organizações nos territórios e com as organizações perto de você, são muito importantes, porque assim, uma coisa que eu preciso falar, o mundo não vai acabar como um meteoro, né? O colapso, ele é um processo, como nos lembra muito bem o professor queridíssimo Luiz Marx, o colapso é um processo, a gente vai ter uma degradação da qualidade de vida, então assim, se a sua vida tá mal ou menos hoje, significa que ela vai piorar. Se você não se conectar ao seu território, às suas organizações, você corre o risco de piorar muito a sua situação no mundo. Então, fica aqui a dica para você, né, começar a se organizar, mesmo que uma vez por mês, uma vez por ano, conhecer essas organizações do seu território para você se proteger. Leila vai falar disso hoje, né? Sobre uma parte, pelo menos. Bom, isso é a questão das eleições, né, de 2024. Eu queria trazer um pouquinho do giro climático aqui, que eu não trouxe nos últimos episódios, porque não estava presente, mas acho importante falar que daqui para frente vai ser recorde atrás de recorde, e nós precisamos nos preparar para os tempos difíceis, porque eles estão aí, não vão chegar, já chegaram. Então, assim, uma onda de calor severa atingiu a Antártica, começou ali meados de julho. Lembra assim, a Antártica, em julho, é o lugar mais frio do planeta, né? Inverno, exato. Exatamente. E também, sem surpresa, essa onda de calor tá deixando os cientistas de cabelos em pé. Mas por quê? Se já tá todo mundo sabendo. Porque, assim, nunca ocorreu na região um calor fora de época assim, que atingiu a quantidade de áreas que tá atingindo por lá, e ainda foi um pouco mais persistente do que o normal, porque teve uma segunda onda de calor lá em 2022, que em termos de temperatura, o pico bateu 39 graus acima da média, foi maior do que essa, que tá 28 graus acima da média. Mas essa é mais preocupante justamente porque atingiu mais áreas, temporalmente também, persistindo mais tempo do que aquela mais preocupante em 2022. E como não acontece nessa região, os cientistas não têm dados para trabalhar, né? Fica só naquele desenho de hipóteses, né? De acordo com alguns centros meteorológicos, essa onda de calor está definitivamente ligada com o aumento de temperaturas globais nas últimas semanas, né? Tem vários lugares aí do mundo batendo recorde de temperatura, e está atribuída a essa onda de calor na Antártica. Tecnicamente, essa onda de calor está atribuída ao enfraquecimento da circulação típica dos polos. Já falei aqui em outros episódios como isso funciona, conhecida como vórtice polar, que ocorre na camada, né, acima da troposfera, a estratosfera. O pessoal chama de ventos estratosféricos, talvez vocês devem ter visto aí alguma notícia com esse termo. E como resultado dessa onda de calor, esse enfraquecimento dessa circulação, desse vórtice, a gente também vê muita chuva em grande parte do sul da Austrália, aí pertinho de você, e queda de neve em regiões alpinas. E tá um inverno selvagem aí, né? Tá temperaturas bem congelantes, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. Isso tem a ver com o enfraquecimento do vórtice polar na Antártica. Tá bem frio. Eu acho que a gente nunca passou um tempo tão longo com uma temperatura tão baixa, nos 5 anos que eu tô aqui. Então, durante as últimas 2 semanas, a gente estava acordando todo dia com menos 7 graus, numa cidade que mal neva. Tava muito, muito, muito frio. Tá muito frio ainda. Exato. E isso está conectado. Então, claro que muitos cientistas são cautelosos e estão aguardando aí alguns resultados de estudos para entender a parcela das mudanças climáticas nisso. Eu poderia aqui falar a minha opinião, claro que tem a ver, e eles vão quantificar isso de alguma maneira, mas vou ficar de olho nesses últimos acontecimentos e vou trazendo por aqui. Além da onda de calor na Antártica, a gente teve onda de calor no Alasca, né? No extremo
do Polo Sul, lá no Polo Norte, um recorde preliminar significativo foi atingido essa semana, em uma região do Alasca, uma comunidade localizada no Oceano Ártico, quebrando completamente o recorde histórico local, que, assim, agora teve atingiu 89 graus o lugar, Fahrenheit, mas agora tá 89 e o recorde quebrado foi de 85, em julho de 2016. 2016 é um ano crítico de vários recordes também. De acordo com os climatologistas locais, esta é a temperatura mais quente já medida de forma confiável até o norte do Alasca. Na verdade, o Alasca aquece 2 a 3 vezes mais rápido do que a média global do planeta. E em relação a essas duas ondas de calor, tanto no Alasca quanto na Antártica, esses processos eram muito mais lentos na Antártica, e aí estão entendendo que não são tão lentos assim, né? O pessoal colocava um pouco mais de foco no Ártico, nesses aquecimentos no Ártico, mas estão entendendo que a Antártica está tendo mudanças bruscas também, então isso que tem saído na mídia preocupado aí os cientistas climáticos. Bom, em termos de Brasil, o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado estão ardendo em fogo, né? No caso do Pantanal, teve uma chegada ontem de uma frente fria trazendo bastante chuva para a região, o que ajudou muito o trabalho dos brigadistas por lá. Mas a preocupação agora está com a passagem dessa frente fria, que vai trazer de volta as condições ideais para que tenha mais fogo no bioma, né? Então, essa temporada de seca no Pantanal, que o Pantanal está vivendo uma seca severa, tem previsão de continuar até o final de setembro, o que preocupa bastante essa questão das condições de fogo por lá. Então a gente precisa ficar de olho nisso, apoiar como der. E um bom canal para a gente seguir, o SOS Pantanal, não sei se você segue, Leila, que faz um trabalho incrível por lá. Então eu vou deixar o link do episódio na descrição. E antes de encerrar a minha fala, eu quero falar, eu não me preparei para falar sobre isso, mas os absurdos ataques que estão rolando a diversas comunidades indígenas no país. Gente, isso é um absurdo, um horror, uma carnificina que fizeram de forma orquestrada a diversas comunidades no país, e a gente precisa também ficar de olho nisso e apoiar como der. No final, aqui na nossa indicação, para não perder a ternura, eu vou dizer uma estratégia que eu tenho adotado desde faz uns 3 meses, mais ou menos, talvez um pouco menos, em relação a todos esses problemas que a gente está tendo e como que eu tô aqui à distância apoiando esse tipo de coisa. Então é isso, Leila, o que eu trouxe no episódio de hoje. Eu queria aproveitar para deixar então a nossa solidariedade, né, a todas essas comunidades indígenas, todos esses povos indígenas que estão sofrendo mais essa etapa do genocídio indígena. Queria dizer que é culpa do agronegócio, da bancada da bala, da bancada da morte, do trabalho escravo, mas também é culpa do atual governo, um governo que colocou povos indígenas para subir a rampa, e um governo que hoje, data da morte de Twiri, você tem o presidente que vai lá dizer que presta solidariedade à família e amigos, mas é um presidente que está dando uma quantidade absolutamente nefasta de dinheiro, bilhões e bilhões e bilhões, o maior plano safra da história, bilhões e bilhões e bilhões para os homens que estão matando tantas tuíres por aí, no Brasil afora. Então, é culpa sim do governo Lula, a gente tem que perceber, tem que cobrar e ver, assim, houve um corte de orçamento de 15 bilhões semana passada. Um dos únicos ministérios que não perdeu nada foi o Ministério da Defesa. Todos os outros sofreram cortes, inclusive de povos indígenas. Então, que solidariedade é essa, né? Então, deixar aqui esse registro. E aí, eu queria começar minha fala dizendo para vocês que essa semana foi uma daquelas onde a minha vontade era deitar no chão em posição fetal e chorar. Por conta da situação de genocídio dos povos indígenas, por conta dessa dissonância cognitiva de você ter esses ataques contra retomadas e ter o Gilmar Mendes e os outros ministros do STF falando em mesa de conciliação, gente, mesa de conciliação entre quem mata e quem morre. Que isso, entendeu? Acabou qualquer verniz de humanidade que esses ministros do STF pudessem ter. E aí eu fiquei vendo tudo isso e o genocídio na Palestina e tal, e eu queria essa semana eu só queria chorar. E eu acho
e é por isso que eu trouxe o tema que eu vou falar hoje, eu acho que é importante também, mesmo a gente que quer sempre ter esperança e passar essa mensagem de esperança para todo mundo, e a gente faz isso, né, tenta pelo menos fazer isso, principalmente através das indicações que a gente dá, mas eu acho também que é importante a gente se posicionar como alguém que tem esses momentos de desespero mesmo, de você parar e falar assim: "Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo". Porque isso significa que a gente tá triste, tá chateado, tá com ódio, mas que a gente tá consciente de que as coisas precisam ser diferentes. Tem uma linha muito tênue entre ficar paralisado de raiva, de medo, de tristeza, e isso só te impulsionar depois, né, que eu espero que aconteça comigo em breve. Enfim, fazendo esse preâmbulo todo, pra dizer pra vocês que há coisas que a gente pode fazer como indivíduo, como família, e, né, isso se conecta com o que a Lívia falou ainda há pouco, para se proteger ou para tentar se precaver, tentar ter um pouquinho de paz de espírito em situações como essas que estão acontecendo agora no Brasil, por exemplo, no caso dos incêndios criminosos que o agronegócio está causando, né? E aí, aqui também um parênteses para mandar um grande abraço para a galera lá no norte, principalmente em Manaus, né, e outras cidades próximas, que tá nesse momento sem conseguir respirar por conta da fumaça. Eu não consigo imaginar o que é para uma região que viveu o que viveu durante o ápice da pandemia de Covid, que era uma coisa que você não podia respirar. Eu não consigo imaginar como é para essas pessoas ter que ser retraumatizado com esse tipo de situação. Então, assim, acho que não há palavras que a gente possa dizer para, né, para expressar o quanto essas pessoas devem estar sofrendo. Então fica aqui meu abraço para elas também. Mas todo esse preâmbulo para dizer para vocês que hoje a gente vai ter uma conversa super séria de algo que eu e Lívia já pontuamos aqui em alguns momentos, acho principalmente nos primeiros episódios. Mas eu quero hoje bater um papo com vocês sobre como você e sua família podem e devem se proteger contra situações emergenciais que todos nós, infelizmente, vamos viver daqui para frente. Como Lívia falou, a gente vai passar cada vez mais por etapas de deterioração da sua qualidade de vida. Então, isso assim, a não ser que a gente hoje mude o rumo que o planeta tá indo. E como eu quero que a gente mude, eu tenho esperança que a gente vai mudar. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa tomar ações individuais com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama para se proteger, tá? Então, é disso que eu quero falar para vocês hoje. E aí eu quero dar 2 avisos. O primeiro é, eu não sou especialista em sobrevivência. Eu sou uma bióloga que mora num lugar que tem terremoto, tá? Começa daí. Tem vários locais, inclusive em site de preparação contra desastres e tal, defesa civil, que vocês podem se informar sobre essas coisas. Então, tá? Não sou especialista. E a segunda coisa é, eu não quero, embora eu esteja muito angustiada, eu não quero angustiar ninguém, eu não quero deixar você apavorada, eu não quero nada disso. Mas esse ano maldito de 2024 já mostrou pra gente que emergências, desastres, enchentes, secas, incêndios, muita coisa pode acontecer e a gente precisa se preparar, né? Então, quero fazer um exercício para quem não está ouvindo. Eu sei que Lívia Mari já tá preparado para essas coisas, então ela vai me ajudar também com a coisa que eu estiver esquecendo aqui. Você aí que tá me ouvindo, pensa rápido. Você tem água filtrada em casa para caso de desabastecimento? Na sua casa tem 3 litros de água por pessoa para pelo menos 2 dias? Você tem um kit de primeiros socorros, inclusive com medicação que você precisa tomar diariamente? Você tem lanterna, rádio e pilha? A sua família tem um ponto de encontro fora de casa? E a maior pergunta de todas: se você precisar sair de casa daqui a 5 minutos para salvar a sua vida, o que você vai levar? Pois é, pense aí no que eu tô perguntando para vocês. Se você não sabe como responder essas perguntas e você já ficou meio nervosa, calma, respira fundo, que eu tô aqui para te ajudar nisso, tá? E aí,
Enquanto a gente pensa nessas perguntas, nas suas respostas, eu quero te dizer que o governo atual, o Ministério do Desenvolvimento Social, tem uma cartilha muito boa, surpreendentemente boa, falando como os municípios brasileiros devem solicitar apoio do governo federal em caso de situações de emergência e calamidade pública. Lembrando que a emergência é uma situação onde algo não está funcionando muito bem, mas o Estado em si ainda tem uma malha protetora, os serviços públicos ainda funcionam, enquanto que uma situação de calamidade pública é um Deus nos acuda, barata voa, as instituições públicas em si elas foram impactadas de uma forma onde o Estado não consegue proteger os seus habitantes, tá? Então é diferente o nível de gravidade desses números, tá? Então, o que eu tô dizendo para vocês é que a administração aí da sua cidade, ela tem formas de receber auxílio rápido do governo federal, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? E essa cartilha é super fácil de entender, tá disponível online. Eu achei a cartilha fazendo aqui o preparo para esse episódio. E se o seu município decreta uma situação de emergência ou de calamidade e fica num barata-voa sem ter acesso às informações que o governo federal disponibiliza de forma tão facilmente, é porque essa galera não presta para estar gerenciando uma cidade, né? Vamos aqui ser concretos. E aí fica aqui também o meu registro de ódio eterno aos governantes brasileiros que nesse momento estão com populações em situação de emergência e calamidade pública e não deram nenhuma orientação de como se preparar para essas situações. Se você tem na sua cidade um prefeito que diz, olha, o bairro tal, todo mundo tem que sair de casa. Sim, meu amigo, mas tem que sair e ir para onde? No, God! Tem que sair e levar o quê? Que horas? Qual é o abrigo da prefeitura? Então, assim, se é esse tipo de gente que tem gerenciando a sua cidade, eu quero deixar aqui o meu ódio irrestrito a essa pessoa e eu espero que eles sofram tudo de ruim. Eles merecem tudo de ruim. Não vou nem dizer o que é, mas vocês já sabem. E aí, sabendo dessa negligência criminosa de quem nos governa, abre parênteses, Estado do Amazonas agora, orçamento de 2024, Lívia Mari tem R$24 mil no governo do Amazonas, no estado do Amazonas inteiro, na secretaria que cuida de prevenção a queimadas e desmatamento. O orçamento de 2024 foi R$24 mil, que é menos do que o salário do governador. E menos do que o Rio Grande do Sul destinou também na época ali dos eventos, que foi 50 mil para a defesa civil. Eles sabiam que ia ter seca. Ano passado teve. Exatamente, mas o queridíssimo lá também sabia que as áreas estavam em risco de novos acontecimentos, né? Eu estou falando isso, fazendo uma comparação que às vezes nem cabe, né? Porque o número de populações é diferente entre cada estado e tal, mas pegando isso de que se eu sei que o meu estado vai passar por um certo tipo de coisa que ele acabou de passar de novo, por que eu estou destinando verbas tão minúsculas para lidar com esse problema? Porque talvez a vida das populações não valham tanto Nada. quanto o poder que essas pessoas querem ao ocupar esses cargos públicos. Essas pessoas não têm que estar lá, né? Só para Não tem que estar lá. reiterar o meu ódio irrestrito também a esse povo. Total. Gente, R$24 mil. R$24 mil. Eu vou dizer uma coisa aqui bem assim pra vocês, assim, na cara dura. Eu, hoje, trabalhando como licenciadora pública na Nova Zelândia, eu tenho mais de R$24 mil. Foi isso. E é o dinheiro que o estado inteiro colocou pra prevenção de queimada, desmatamento. 24 mil para isso e 11 mil para adaptação e mitigação da mudança climática. É um escárnio, né? Então, assim, sabendo que essa negligência criminosa, ela é de propósito, tá? Ela tem o sistema não tá quebrado, o sistema funciona, ele é assim, a vida das pessoas não importa. O que você pode fazer? E aí que a gente entra no meu assunto de hoje, que é esse plano de emergência. Vamos todos ter plano de emergência. Primeira coisa para o seu plano de emergência é informação. Você precisa saber que tipo de situação a sua região está suscetível de passar. Por exemplo, eu moro numa cidade que já foi totalmente destruída por terremotos 2 vezes.
Então, no meu kit de emergência, ele é todo pensado para atender a esse tipo de situação. Quem mora numa região onde o agronegócio está botando fogo ou o poder público não faz adaptação contra enchentes, por exemplo, precisa de um kit de emergência destinado para essas situações. No meu kit, para a cidade onde eu moro, não adianta eu colocar um shortinho e um chinelo, porque eu moro num lugar frio. Então, o meu kit tem um monte de agasalho e muita meia, entendeu? Então, se informe primeiro para saber onde você está e que tipo de situação emergencial ou de calamidade pública você está mais suscetível a passar. A segunda coisa é diálogo. Eu sei que é um assunto que ninguém gosta de falar. Eu sei que o brasileiro, em geral, tem esse tabu com morte, com coisa ruim, com desgraça e tal. Então, ninguém conversa sobre isso. E aí, quando uma tragédia acontece, ninguém faz a menor ideia do que fazer, o que deixa todas as situações, todas as emoções ainda piores, né? Porque ainda vem como uma surpresa e você fica sem saber o que fazer. Então, você que tá aí nos ouvindo, precisa conversar com todo mundo da sua casa sobre como vocês vão fazer, como vocês vão lidar com uma situação de emergência. Coisas bem práticas mesmo, do tipo, tá tendo um incêndio, a gente precisa sair de casa. Quem é que fica com a chave? Quem é que vai abrir a porta? Quem é que vai carregar a criança tal? Por exemplo, se a sua família precisa ser resgatada e por algum motivo cada pessoa é levada para um abrigo diferente, onde é o ponto de encontro de vocês? Na sua carteira, hoje, você está me ouvindo, abra a sua carteira. Na sua carteira tem um cartãozinho dizendo quantas pessoas tem na sua família, o tipo sanguíneo delas e o contato de emergência de vocês, que é, claro, preferencialmente uma pessoa que não mora na mesma casa. Se você não tem essa conversa, nunca teve essa conversa com a sua família, tenha. Agora, já. É muito importante. A gente tem que falar de assuntos desconfortáveis para que eles fiquem não naturalizados, mas para que eles se tornem uma conversa saudável de que emergências acontecem, desastres acontecem e a gente precisa estar preparado para eles, tá? Então, esse diálogo é super importante. Depois que você se informou sobre a que situações você pode estar submetido e conversou com as pessoas que moram com você, tá na hora de montar o seu kit de emergência dentro do seu plano emergencial. Eu, particularmente, recomendo 2 kits diferentes. Um deles é para caso você fique isolado em casa. Então, numa situação de terremoto, por exemplo, provavelmente você vai estar em casa, isolado em casa, porque as ruas estão cheias de detritos, porque não tem mais abastecimento de energia elétrica, os canos de água quebraram e tal. Então, você precisa de um kit para ficar em casa. Daí, por exemplo, você ter vários galões de água. O que você vai ter nesse kit de fica em casa? Água. Como eu já falei, o recomendado é ter o suficiente para 3 dias, com 2 a 3 litros de água por pessoa. Você precisa de um fogareiro, fósforo, isqueiro e carvão. Eu, por exemplo, aqui em casa o fogão é elétrico, não é a gás. Então, se não tiver energia, eu não cozinho. Portanto, eu sempre tenho em casa, eu tenho um fogareiro, uma churrasqueira pequenininha, e eu sempre tenho carvão. Eu não uso faz uns 3 anos, mas eu precisar tá aqui. Você também precisa de comida não perecível, então tenha sempre em casa macarrão, óleo vegetal, farinha, fermento, coisas que não precisam ficar na geladeira. E aí, nessa área aqui de comida, eu quero muito recomendar fortemente que você plante uma horta em qualquer espacinho da sua casa. Substitui o cimento por um pé de planta, tenha uns pés de tomate, milho, macaxeira. Se você mora em apartamento, tenha qualquer coisinha que você puder, porque isso faz diferença, tá? Tanto para o seu bem-estar físico quanto para o seu bem-estar mental, numa situação de emergência. Você precisa ter um apito. Gente, apito é fundamental. Você precisa poder fazer barulho, entendeu? Tenha um apito. Tenha uma vuvuzela. Tenha uma coisa que faça barulho. Você precisa de luvas e máscaras, sempre. E remédios que você toma constantemente, remédios para dor, anti-inflamatório e kit de primeiros socorros. E aí você precisa de um radinho e pilhas. Sim, minha gente, se não tem energia e não tem internet, você vai ouvir as recomendações de segurança que vão vir em algum momento do poder público. Por onde? Tenha um radinho, tá? Então tá, anotaram aí? Muito bem.
Agora vamos para o caso que você precisa sair de casa com urgência. A pergunta lá que eu fiz. Se você precisa sair de casa daqui a 5 minutos para salvar sua vida, o que você vai levar? Aqui em casa eu refiz esse kit para sair com urgência ontem. E eu coloquei tudo em 2 mochilas vermelhas, super chamativas, num armário que fica a exatos 5 passos da porta de entrada de casa. Porque quanto mais perto da porta, melhor, tá? O que eu pensei quando eu fiz essas mochilas? Aqui em casa nós somos 2 humanos, eu e meu marido, e 2 não humanos. Então, eu fiz as mochilas de uma forma em que um de nós possa carregar as 2 mochilas sozinho e a outra pessoa consiga levar os 2 coelhos no colo, caso a gente precise sair de casa correndo. Faça as mochilas pensando também, se você tem uma pessoa em casa com mobilidade reduzida, essa pessoa não vai poder levar talvez a mesma quantidade, o mesmo peso que outra pessoa pode levar. Então, coloque mochilas, faça planos para que cada pessoa consiga levar alguma coisa e, de fato, consiga carregar de forma confortável. Você não sabe quanto tempo você vai andar, certo? Se você tem uma criança em casa e essa criança já está grandinha, ela também tem que ter uma mochila. É importante, inclusive, gente, que sua criança em casa, suas crianças, sejam treinadas para saber o endereço e o telefone dos contatos de emergência. E essa criança, ela também precisa estar 100% treinada para, numa situação de enchente, de incêndio, ela precisa saber seguir exatamente a mesma rota que a família combinou. A criança precisa saber qual é o ponto de encontro, precisa ter endereços decorados, telefones, tudo isso. Eu sei que na época do smartphone, do WhatsApp, enfim, como a gente está hoje em dia, ninguém mais tem telefone decorado. Eu sabia até pouco tempo atrás o telefone de todas as pizzarias da cidade de São Luís, aliás. Queria só deixar registrado isso aqui. Era meu superpoder quando criança. Hoje em dia eu não sei mais. Mal sei o telefone do meu marido. Mas a gente precisa saber. Precisa ter telefones decorados, porque situação de emergência é importante. E aí é isso. Não consigo deixar isso mais claro. É imprescindível que cada pessoa consiga levar a sua mochila, porque a ideia é você pegar pela alça e sair correndo mesmo, tá? O que você vai precisar nessa mochila? Tudo que eu falei do kit de fica em casa, tá? Claro que quantidades menores, no caso de comida e tal, né? Porque você precisa carregar. Uma coisa super importante, que infelizmente a gente vê muito em tragédias, em coisas assim, que a pessoa fala, nossa, eu não consegui tirar nem meus documentos de casa. Isso aqui é importante. Você precisa ter na sua mochila uma pasta com cópias dos seus documentos. Nessa pasta também vai ter contatos de emergência e uma foto de todo mundo que mora na casa. Na minha pasta, por exemplo, além de cópias dos meus documentos, eu tenho um papelzinho com os nossos nomes completos, escritos a lápis, tá? Tem que ser lápis, não pode ser caneta, porque lápis é mais difícil de apagar em caso de que se molhar, alguma coisa assim, tá? Então, tem os nossos nomes completos, os tipos sanguíneos da gente, onde a gente trabalha e quem são os nossos chefes. Nesse papelzinho também tem escrito que a gente tem 2 coelhos, as cores dos coelhos, tem dizendo que eles são microchipados e tem dizendo qual é a clínica veterinária onde eles são cadastrados e o telefone da clínica veterinária. E aí, por fim, tem escrito o nome da pessoa que é o nosso contato de emergência. Então, a gente tem uma grande amiga aqui e ela é o meu contato de emergência para tudo. Então, qualquer coisa que acontecer comigo, inicialmente lá no meu papelzinho, na minha carteira, tá escrito: entre em contato com o meu marido, no caso, o Lucas. Se acontecer alguma coisa comigo e com o Lucas, entre em contato com essa minha amiga. Então, você precisa ter essas coisas, tá? Nessa pasta, gente, você também vai colocar dinheiro. Dinheiro em espécie, moeda corrente, tá? Porque não existe Pix em desastre. Parta do princípio que o seu celular em algum momento vai ficar sem bateria. Eu sei que isso é uma coisa básica, mas, assim, o preparo contra a emergência é feito de uma série de coisas básicas que a gente não consegue pensar na hora. Porque na hora a gente tá preocupado em sobreviver, então a gente tem que pensar antes, tá? Então o seu celular não vai funcionar por 5 dias, não vai ter bateria para 5 dias. Eu digo isso porque o meu não dura nem um dia. Então o seu também não vai, tá? Nada de Pix, é dinheiro mesmo. Você precisa ter uma chave extra do seu carro e da sua casa. Você precisa de lanternas, então tem 5 mochilas, você vai ter 5 lanternas com pilhas, tá? Se você puder ter vários radinhos, melhor ainda, e com pilha para todos esses aparelhos.
Nossa mochila também tem que ter itens básicos de higiene. Não podemos esquecer que situações emergenciais são onde acontece muito todo tipo de transmissão de doença, tá? De leptospirose a Covid. Então, tenha itens básicos de higiene: sabonete, pasta de dentes, escova de dentes, odorante, meia, é tudo. Tudo que você precisa para se proteger: luva, máscara e tal. Roupa. Gente, não esqueçam de botar roupa. No meu caso, agasalho, calça, bastante meia. Compre uma roupa fluorescente. Sabe aqueles coletes de ciclista? É essa roupa que você precisa, tá? A ideia é, caso você precise de resgate, você precisa subir no telhado, ou sei lá, você tá num lugar isolado. Quanto mais chamativa a sua roupa, mais esparrosa a sua roupa, melhor, porque você consegue ser visto de longe. Inclusive, se você puder colocar no seu kit uma bota estilo galocha, seja com aquela do cano baixo ou do cano alto, também é muito bom em caso da sua situação de emergência, seu enchente. E aí também compra a galocha mais esparrosa que tiver, não compre uma galochinha nude, cor de pele, bege, que é o que eu, por exemplo, gostaria de fazer. Compre uma galocha cor de rosa, amarelo, sei lá, cor de burro como foge, mas tem que ser um negócio super esparroso. Enfim, você também precisa de cobertor e toalha. Aqui eu tenho um cobertor normal e eu também tenho um daqueles cobertores que são de emergência médica. Não sei se vocês já viram quando tem, por exemplo, os alpinistas que são resgatados e tal, e eles colocam um cobertor meio... Parece um... Me ajuda. Parece aquele papel... Alumínio. Como é o nome daquilo? Alumínio. Papel alumínio, obrigada. De cozinha. Tenha um desse, é super importante. Você precisa de um mapa. Sim, impresso, físico. Tal qual os sumérios faziam antigamente, porque você precisa saber se localizar na sua cidade, na sua região, sem o tal do Google Maps. Você também precisa de canivete, tesoura e relógio. Olha, Lívia Mari tá mostrando dela ali, ó. Ela também tem, tá vendo, gente? Tá vendo? Pessoas bonitas e inteligentes têm kits de emergência, olha lá. Obrigada, amiga. Nada, nada. Bom, você precisa de talheres, garrafinha para colocar bebida, copo descartável, a comida não perecível, como eu já falei, nem que seja um pacote de biscoito, você tem que ter. Álcool em gel, um pano para limpeza, saco plástico, papel higiênico e lenço umedecido. Gente, eu não consigo contar para vocês a quantidade de vezes que lenço umedecido salvou a minha vida em situações de emergência de campo de biologia, né? Não desastres e tal, mas em campo de biologia onde você não tem como fazer higiene nenhuma e é o lenço umedecido e é isso aí, tá? Você precisa de lápis e papel, porque você vai precisar escrever alguma coisa, seja para deixar um bilhete no seu vizinho, seja para falar qual é o seu ponto de encontro, enfim. Você precisa de corda e, por fim, você precisa de óculos. Se você usa óculos, coloque um par extra na sua mochila de emergência. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? São itens que, se você precisar sair de casa daqui 2 minutos, você tem com que se manter por pelo menos 2 dias, enquanto você tenta entender o que tá acontecendo. Eu acho que esse é o básico. E aí, eu sei que você que tá me ouvindo tá meio horrorizada. Eu sei que você pode estar me odiando. Eu acho que você pode estar achando que eu tô finalmente perdendo as estribeiras. E aí a gente sabe que, né, tava demorando. Mas eu falo isso pra vocês como alguém que é muito preocupada com isso, né? Mas também como alguém, gente, que fez um curso de biologia, tanto a graduação quanto o mestrado, em situações extremamente precárias. Numa situação onde a gente ia pra campo, totalmente isolado, a gente não tinha kit de emergência, a gente não tinha antistamínico, não tinha soro antiofídico, a gente não tinha seguro de saúde, os professores não estavam nem aí, não tinha contato de emergência, não tinha nada. Eu quase morri afogada, eu tinha que subir, escalar coisas, sem nunca ter tido um curso de escalada. A gente ligava, eu liguei uma vez pro ICMBio dizendo, tá vindo no Suel, eu acho que a onda vai subir, vai invadir a ilha, vem me resgatar. Não, vai não. Vai não, vai acontecer nada não. Entendeu? Então, assim, eu vivi situações extremamente preocupantes por pura negligência. Ou minha, ou de quem tava acima de mim na hierarquia das coisas. E eu me recuso a passar por isso de novo. E eu me recuso que qualquer um de vocês passe por isso. A gente precisa se precaver.
Eu sei que é um tema muito pesado. Eu sei que nem todo mundo é tipo eu, que tem como plano de aposentadoria uma casa com horta, sistema de esgoto e energia próprios e um poço artesiano. É importante ter um poço artesiano, gente. Mas, né, nem todo mundo tem esse esquema de aposentadoria. Mesmo que você seja mais tranquilex, por favor, siga essas dicas que a gente deu. Converse com a sua família, passe essas dicas para pessoas que você conhece que também estão preocupadas, né? Não fiquem apavorados, mas tomem conta. Assumam a responsabilidade individual pela vida de vocês e da sua família. Um cara que gasta 24 mil por ano contra desmatamento e queimada, ele não vai fazer um kit de emergência para você. Ele não vai gastar um centavo desse dinheiro com você e ele não vai gastar um segundo do tempo dele pensando em você e na sua família. Só você que vai fazer isso. Então, E vamos se quando, precaver. e quando acontecer alguma coisa, ele também não vai se mobilizar muito não para ir lá te Não resgatar. vai. Ou seja, Não vai. você tem que ser mais Não, esperto que isso, infelizmente. não vai. Infelizmente, assim, nesses cenários, você tem que estar preparado. Você tem que treinar tudo isso, claro, né? Então, não adianta você ter as coisas e não saber o que vai fazer com elas. Treine, pense, a quantos passos eu tô da porta de casa. Entendeu? Faça esse tipo de estratégia, faça esse tipo de teste, porque é super importante. E é isso, agora eu consegui compartilhar a minha angústia da semana com todo mundo. Me sinto mais leve, vou dormir tranquila, sabendo que várias das pessoas que eu amo, se seguirem as nossas indicações, elas vão estar um pouco mais preparadas. Isso já me deixa mais serena, né? O que eu ia falar é o seguinte, a gente sabe, por pesquisas, que sistemas precoce de alerta são importantes, e o Brasil não tem Não sistemas de tem. alerta precoce. Parece que vão começar a trabalhar nisso agora, mas até que fique pronto. A população não está preparada para alertas. Por exemplo, é importante falar isso, eu vi uma entrevista com um dos colaboradores não, funcionário do CEMADEM, falando que aquele episódio em São Sebastião, que ocorreu terrível, era carnaval. E mesmo que o CEMADEM avisasse que estava acontecendo, as pessoas não estavam muito a fim de abrir mão de um feriado Não que, tá. de repente, passaram, às vezes, o ano todo planejando, tal, não sei o quê. E isso não é culpa da pessoa que não quer abrir mão do feriado, isso é uma falta de planejamento, isso é uma falta de planejamento, é uma questão cultural de pessoas que não lidam com problemas desse nível, né? E Lembrando que no a Brasil gente não tem não existiam. terremoto, furacão, Exato. que são coisas que fazem com que a população, desde muito jovem, se prepare contra esse Aprenda. tipo de evento. O Brasil não tem Exatamente. isso, né? Exatamente, Tá mas tendo agora, agora. Pois é. claro. Só que a gente já sabia que teria, né? Então, assim, esses sistemas de alerta precoce, eles já deveriam estar sendo produzidos há pelo menos 10, 15 anos. Não sabemos se vai. Bom, mas existe uma grande possibilidade de que comece a acontecer. E aí, sistemas precoces salvam vidas pra caramba, muito mais do que outros sistemas. E no Rio de Janeiro tem algo assim, não tem? Umas sirenes que o Eduardo Paes Agora. colocou. Uhum. E aí diz que tá funcionando super bem, né? Que as pessoas escutam. Mas porque também tem isso do Eduardo Paes, que é essa coisa bem que ele vai, né? Ele é o prefeito, então ele vai pra televisão. Ele fala, não é pra ninguém sair de casa porque vai ter chuva muito forte. Então, assim, também a coisa do cara ir lá e dizer, eu tô bancando isso aqui. Se não chover canivete, como eu tô avisando, eu tô bancando, entendeu? Fui eu que avisei vocês que era pra fazer e tal. Ele não botou um técnico falando palavras difíceis, não sei o quê, né? Como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É ele que vai. Eu sou o prefeito do Rio, eu tô dizendo pra vocês pra ficar todo mundo em casa que vai chover, vai cair o mundo hoje. Parece que tá tendo uma aceitação boa da população, pelo menos pelo que eu vejo nas notícias. E precisa ter treinamento, né? Nas Também. escolas, as crianças precisam entender desde cedo quais são os riscos e todo esse plano de emergência, ele não deveria ser pensado de forma individual, né? Se eu acessar o site aqui da minha cidade, tem lá a lista de tudo que eu preciso ter no meu kit e aonde são os lugares públicos em caso de emergências ou de calamidade a minha zona precisa se dirigir, né? Aquilo que você falou no começo. Precisa ter um plano de evacuação, um lugar onde a população previamente saiba
para onde ir, Com porque é certeza. fundamental, né. E aí eu acho que muito legal você ter trazido isso, porque como não existe isso no Brasil, acaba que o peso individual, ele é Uhum. decisório, né, E é o em tipo de salvar coisa que não dá pra vidas. esperar, né. Infelizmente, é o tipo de coisa que a gente pode ficar pressionando o serviço público, pressionando quem a gente eleger agora em outubro, mas a gente não sabe quando a situação vai acontecer. Então não Uhum, dá pra gente esperar. Tem que fazer o quanto antes e pensar nessas coisas também, né. Eu acho que tem isso de não é só a cidade da gente que tem que mudar para lidar com a adaptação e mitigação da mudança climática, a gente tem que pensar, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir em certos momentos, sabe, parar pra pensar assim: "Caramba, mas isso aqui vale a pena", sabe. E bem aqui pra esse carnaval vale a pena com essa chuva, sabe. Você tem uma vida inteira pela frente, entendeu? Assim, um dia, sério que você precisa daquele um dia. Então assim, né, tem essa coisa também da gente mudar a nossa forma de ver as coisas. Claro uhum. que não ajuda se você tem uma mídia que vai falar de evento climático extremo e bota foto de todo mundo na praia, né. Curtindo. Curtindo, Rio 40 É, graus. por isso que o peso individual acaba sendo decisório, né, porque e aí eu ia falar mais, nesse ambiente de desinformação pesada que a Uhum, gente está uhum, sofrendo, fica difícil. Uma coisa importante, eleja um canal de comunicação onde você possa checar informações, uhum. né. Isso é muito Eleja uma importante. pessoa que você pode chegar ali e entender o que está acontecendo de verdade. Eu, pelo menos, eu sei que como eu posso dizer? Eu elejo algumas pessoas para determinados assuntos para poder entender de forma não correta, mas minimamente aceitável o que está acontecendo em Uhum, determinado momento. uhum. No É. entanto, vamos para a indicação para não perder a ternura, Vamos, por favor. Vamos lá. para rolar um nível aqui de esperança. Cara, eu não trouxe uma indicação específica, mas eu disse ali quando eu estava trazendo o meu assunto que eu adotei uma estratégia já faz uns 3 meses, mais ou menos. Eu tenho um valor muito restrito que eu posso apoiar projetos. E eu tava pinga-pinga em vários lugares. Então, apoia assim um, não sei o que no outro. Aí eu falei assim, cara, tô administrando várias coisas aqui, né? E aí você acaba perdendo um pouco do controle. Mesmo porque os meus apoios são diretos do Brasil, então sempre tem que rolar transferência, isso também é um Uhum, uhum. custo. Eu peguei e decidi apoiar um projeto diferente por mês, dos que eu acredito. Então eu pego todo o valor e apoio um determinado projeto. Porque também nesse processo de emergências, por exemplo, esse mês, meu apoio vai para as brigadas de incêndio do Pantanal. Mas daí eu também consigo mobilizar os apoios conforme as coisas vão acontecendo. Então, para quem não tem um valor muito alto para apoiar, é legal que você faça um apoio e você também não perde o controle do que você está apoiando e, e você consegue fazer, acho que, questões mais efetivas. Estou no começo, eu acho que está resolvendo, vamos ver. Eu trago Uhum. notícias, mas enfim, fica uma dica aqui para você apoiar projetos próximos a você. Também é importante, uma vez por mês, escolhe um, vai lá, se essa for a sua forma. Só um parênteses, eu posso nesse momento apoiar à distância, então não tenho como ir Uhum. lá fazer alguma coisa pessoalmente, como eu fazia antigamente, então o meu apoio é à distância, então essa é a estratégia que eu adotei agora para fazer isso. E você, o É, que que eu você trouxe? não, só um comentário sobre isso, eu também tenho esse tipo de abordagem, tem uma ação em particular que eu tô apoiando, de territórios, há alguns meses já, e eu fiz um cálculozinho rápido. Vocês sabem que bom, Lívia sabe, né, que eu não bebo mais. Nunca fui de: "Ai meu Deus, beber, não sei o quê", mas eu não bebo mais álcool. E aí, bebida alcoólica na Nova Zelândia é caríssimo, então se sair pra um bar pra tomar 2 cervejas, é assim, sei lá, $50, é muito caro. Então dá uns R$ 150, 2 cervejas. E aí eu li um texto, que inclusive é da galera que eu vou recomendar agora de novo, né, que é o pessoal da Teia dos Povos. Eu li um texto da Teia dos Povos que me marcou muito, um texto falando sobre o papel do álcool em organizações de esquerda.
E uma das coisas que o texto dizia era assim, e aí eu não vou entrar nessa discussão, tá? Porque eu sei, inclusive, que a pessoa que escreveu o texto, que é muito mais preparada do que eu pra isso, tá lá até hoje tentando, e tem muita gente que não entendeu e que discorda, enfim, eu não vou entrar nessa discussão. Eu quero dizer só que, depois que eu li esse texto, eu comecei a raciocinar que eu podia apoiar ações em territórios, eu podia apoiar coisas que eu acredito, só com esse dinheiro que eu gastava com cerveja. Literalmente. E aí fica esse desafio para você pensar. Vai lá no site dos Teus Povos, que é a minha indicação hoje. Eles têm um monte de curso, tem muito texto legal, muita coisa extremamente bacana, vários livros. Procurem esse texto, que é bem interessante, sobre o papel do álcool nas nossas organizações, nos nossos territórios. E veja o quanto que a gente, às vezes, conseguiria apoiar coisas que a gente acredita, que a gente gosta, com dinheiro que a gente gasta com besteira. Uma coisa que não, sabe, que talvez não tenha tanta importância assim, pelo menos num mês. Pra mim, eu sei que fez toda a diferença. Eu sou muito mais feliz. Nunca mais tive ressaca. E também só posso apoiar financeiramente, porque estou à distância, não tô lá com a mão na terra. Então, pra mim, faz muito sentido. Enfim, é isso. Acabou que as dicas casaram. Boa. Sincronia. Sincronia. Menina, que saudade que eu tava de fazer um programa contigo. Minha gente. Eu também. Eu ficava ouvindo assim, eu falava, nossa, que massa, mas eu quero voltar logo. Eu adorei todos os programas, foram muito Foi massa, legais. né? Foi legal. As pessoas também gostaram porque ouviram muito, continuem ouvindo, são temas super atuais. Nos vemos no próximo episódio? Nos vemos no próximo. O próximo já é com as meninas, hein? Olha lá, meu povo. A gente falou, 23. né? Sim. Episódio 23 já é com as meninas. Com as convidadas. Com as então, convidadas. até mais. Inclusive, Fala. meu Deus, esse episódio tá gigante. Gente, é porque faz muito tempo que eu não falo com ela. Mas, inclusive, deixando aqui o nosso registro de que entre hoje e o dia da gravação com as meninas, faremos o aniversário. Tem o aniversário da Cala do Beijo. Faremos 1 ano de podcast, dia 22 de agosto. Pois. Então, fica aqui, nossa, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando desde o início e quem chegou depois também. Tem sido um ano super interessante, muito legal a comunidade que a gente criou e que tá se expandindo cada vez mais. E eu tô muito, muito, muito feliz, muito orgulhosa de ter todos vocês nesse projeto e de ter a parceria de Livre Mãe. Claro, né? Enfim. Beijo, mana. Te vejo no próximo episódio. Beijo. Tchau, gente.